Senhoras, senhores, queridos irmãos em espírito, que Deus, nosso Pai, que é fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. O doutor Josenóbio Procópio era um doutor em farmácia, em uma época em que as farmácias eram todas de manipulação. Não havia farmácias alopáticas. Ele possuía a sua farmácia e era um homem muito conhecido na região em que morava. Não por possuir uma farmácia, mas era muito conhecido pelo seu ateísmo, notório, convicto. Ele não escondia de ninguém a sua condição de ateu, não acreditava em Deus. Eloquente e muito inteligente, ele elaborou uma tese, escreveu um livro, provando que Deus não existe. E saiu por aí a proferir uma palestra defendendo sua tese, provando a não existência de Deus. E pasme, onde ele chegava para provar que Deus não existe, os salões ficavam repletos de gente para ouvir aquele homem eloquente e de verbo fácil. Ele então desenvolvia sua tese, fazia sua palestra, não sem antes lançar um desafio à plateia. Ele dizia: provarei a vocês que Deus não existe, mas se tiver alguém na plateia que discorde de mim, por favor, venha até aqui à frente, a fim de que possamos debater. Silêncio absoluto. Claro, ninguém ousava debater com um homem daquele. Ele então fazia sua palestra, defendia sua tese. Naquela noite memorável, mais uma vez ele sobe ao púlpito e mais uma vez ele lança o mesmo desafio. Provarei a vocês que Deus não existe, mas se tiver alguém aqui que discorde de mim, por favor, venha até aqui à frente, a fim de que possamos debater. Alguns instantes de silêncio, que se podia ouvir o barulho de uma mosca, se houvesse no salão. Quando de repente o silêncio foi rompido por barulhos de passos vacilantes que vinham do fundo do salão. Os olhares se voltaram naquela direção e era uma senhora de certa idade, simpática, que caminhava lentamente ao púlpito. O silêncio se fez maior. Quando ela chegou diante do púlpito, Dr. Josenóbio perguntou-lhe: a senhora quer debater comigo? Ela disse: quem sou eu, doutor, para debater com um homem como o senhor? Eu quero apenas lhe fazer uma pergunta. Ele disse: pois então faça. E ela fez. E foi uma pergunta tão simples, simplória até, que o Dr. Josenóbio ficou sem respostas, porquanto ele nunca havia pensado daquela forma. A pergunta foi: o que o senhor ganha com isso? Ele disse: como assim, minha senhora? Não entendi. Ela disse: doutor, o que o senhor ganha com isso? Saindo por aí, propagando a ideia falsa de que Deus não existe. Porque eu, doutor, do alto dessa minha idade, fiquei viúva muito jovem, com 5 filhos para criar. E se não fosse a fé inabalável que eu tenho em Deus, eu não teria vencido. Hoje, eu olho minha vida pregressa e me sinto orgulhosa no bom sentido, porque eu vejo meus filhos criados, muito bem educados e todos formados, graças à fé. A fé funcionou como uma mola e me impulsionou para a frente e para o alto. Agora volto a perguntar: e o senhor? O que ganha com isso? Defendendo essa ideia de que Deus não existe. Ele não tinha respostas ainda, mas para não ficar feio diante daquele público seleto, ele dizia: que eu fico com pena, minha senhora, das pessoas que acreditam em algo irreal, algo que não existe. Quer ver? Far-lhe-ei 3 perguntas, e nas suas respostas a senhora mesma dirá que Deus não existe. Porque se Deus existe, como a senhora afirma, tudo que existe exala cheiro. A senhora já sentiu o cheiro de Deus? Claro que não, doutor. Ora, mas se Deus existe, como a senhora afirma, tudo que existe pode ser tocado. A senhora já tocou em Deus? Claro que não, doutor. Ora,
mas se Deus existe, como a senhora professa esta fé, tudo que existe pode ser visto. A senhora já viu a Deus? Ela disse, claro que não, doutor. Está vendo? A senhora tem 3 argumentos fortes que Deus não existe. A senhora nunca sentiu seu cheiro, nunca tocou e nunca viu a Deus. Doutor, disse ela, posso lhe fazer também 3 perguntas? Ele disse, pode, fique à vontade. Ela disse, doutor, o senhor é doutor em farmácia? Pois não? Ele disse, sim. Então o senhor trabalha aliviando a dor do povo, não é isso? Ele disse, é. Então, já que o senhor trabalha com a dor, o senhor já sentiu o cheiro da dor? Claro que não, que absurdo, senhora. Ora, mas se a dor existe, como o senhor disse que trabalha com ela, tudo que existe pode ser tocado. O senhor já tocou na dor? Claro que não, minha senhora. Que absurdo é esse? Ora, mas se a dor existe, como o senhor afirma que trabalha com ela, tudo que existe pode ser visto. O senhor já viu a dor? Ele disse, claro que não, minha senhora. Está vendo, doutor? De acordo com o seu próprio argumento, seus próprios conceitos, o senhor tem 3 argumentos fortes que a dor não existe. O senhor nunca sentiu seu cheiro, nunca tocou e nunca viu a dor. Ah, minha senhora, aí é que a senhora se engana. Esse povo todo está de testemunha a meu favor, que a dor existe porque ela pode ser sentida. Ela disse, doutor, com Deus é a mesma coisa. Porque se não, doutor, de acordo com o seu conceito, eu posso dizer que o senhor não tem cérebro. Como assim, minha senhora? É porque eu nunca senti o cheiro do seu cérebro, nunca toquei e nunca vi. Então, certamente o senhor não tem cérebro. Ah, minha senhora, mas a inteligência que eu tenho prova que eu tenho cérebro. Doutor, a inteligência que rege todo o cosmos, todo o universo, prova a existência de Deus. Essa inteligência é o próprio Deus. Ele então baixou a cabeça, ainda proferiu aquela palestra última. Nunca mais saiu por aí proferindo a palestra, mas aquilo o deixou nervoso. Ele continuou mais ateu ainda do que já era. Um dia, fechando a sua farmácia de manipulação, porquanto tinha um compromisso importante que o aguardava, eis que ele foi abordado por uma menina de 12, 13 anos, que com uma nota de dinheiro amassada numa mão e uma receita na outra, pediu-lhe, doutor, por favor, havia esse remédio para minha mãe? Ela não pode ficar um dia sequer sem essa medicação, doutor, sob pena de morrer. E por descuido nosso, da família, esquecemos de pedir para aviar a tempo. Ah, minha filha, você não está vendo? Eu estou fechando a farmácia. Tem um compromisso importante. Ela então disse, doutor, pelo amor de Deus. Quando ela disse isso, ele disse, esqueça esse negócio de Deus, menina. Deus não existe. Mas eu, doutor Josenóbio, vou fazer o remédio da sua mãe. Porque ele era um homem bom. E é isso que importa para Deus. Que sejamos bons. Deus não se importa com aqueles que acreditam ou não nele, porque isso é fruto da vaidade humana. É Jesualdo que quer ser acreditado por causa da vaidade, porque Deus é. Ele disse a Moisés, diga que eu sou, estou te enviando, não foi? Deus é o absoluto. Então Deus não se importa e ama indistintamente o crente e o ateu. Não faz distinção, acepção de pessoas. Para Deus o que importa é obra e não a fé cega. A fé sem obras. Como escreveu Tiago em sua epístola, a fé sem obras é morta, a fé sem obras é inoperante. E ainda faz um desafio na sequência. Mostre-me a sua fé sem obras, porque eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Então, para Deus, o que importa é obras. E o doutor Josenóbio era um homem bom. Tinha obras. E é isso que importa. Ele entrou na farmácia, então, para aviar o remédio da menina, preparou ali o remédio, lhe entregou, a menina lhe deu aquela nota amassada de dinheiro, saiu rapidamente para levar o remédio à mãe. Ele se volta para guardar os princípios ativos que usou na fórmula. Quando estupefato, ele percebe que na pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição, não é?
Ele colocou naquela fórmula, naquela substância, uma substância altamente letal. Uma substância altamente venosa. E se aquela mulher tomar aquela medicação, em poucos instantes ela entrará em óbito. Ele então se desespera, porque não quer se tornar um assassino, mesmo que seja por acidente. Corre para a rua, olha para um lado, olha para o outro, não viu mais a menina, ela já havia desaparecido. Ele então, chorando copiosamente, adentra na farmácia novamente. Cai de joelhos, genuflexo no meio da farmácia. Olha para cima e diz, chorando, eu sei que você não existe. Mas tem muita gente por aí que acredita em você. Então me prove que você existe, não me deixando tornar um assassino, mesmo que seja contra a minha vontade. E naquele momento uma mãozinha lhe toca o ombro. Ele olha, é a menina que agora chora também copiosamente. E ele pensa consigo mesmo, não deu tempo, a mãe já deve ter morrido. E a menina lhe pede, doutor, pelo amor de Deus, faça outro remédio para minha mãe. Só que agora eu não tenho mais dinheiro para lhe pagar. Aquele era o último. Pelo amor de Deus, faça outro remédio. Porque agora há pouco, na pressa, tropecei, caí e o vidro quebrou. Em nome de Deus, doutor, faça outro remédio. Eles se abraçam, suas lágrimas meio que se misturam, e ele fala, não se preocupe, filho, eu farei um remédio com muito gosto, em nome de Deus. E aí sim, a partir daquele dia, o Dr. João Zenóbio passou a acreditar na providência divina. E só é providente quem existe. Quem não existe não pode providenciar nada. Não pode ser providente, previdente, não pode. E como é que Deus atua na terra, então? Como é a providência divina na terra? Como ela atua? Se Deus é imaterial, se Deus difere de tudo que é matéria, parece até que ele não existe porque não é material. Como é que Deus atua na terra? Senão através do próprio homem, encarnado e desencarnado. Foi assim que ele providenciou, os espíritos providenciaram a pedido de Deus, cumprindo uma ordem divina, que a menina tropeçasse e quebrasse o vidro de remédio venenoso. Foi assim que Deus ajudou ao caído da estrada, machucado pelos assaltantes, porque o sacerdote passou de largo, o levita também passou de largo, mas o bom samaritano parou para socorrer. É assim que Deus atua na terra, através do próprio homem. João Evangelista estabeleceu que Deus é amor. Por isso que eu digo sempre, quando o homem ama, ele se parece com Deus, porque Deus é amor. Com relação à existência de Deus, só há duas alternativas. Não há uma terceira. Ou Deus existe, não é? Ou Deus não existe. Se Deus não existe, como provar esse sincronismo, essa inteligência aparente que a gente vê regendo todo o cosmos? Como? Até Einstein, Albert Einstein, a ciência da época dizia que esse universo físico que os telescópios nos mostram se explica por si mesmo. Einstein chega, desenvolve um estudo, né? E diz que esse universo físico não se explica por si mesmo. Há um universo paralelo a esse, invisível, que explica e justifica esse que a gente vê. Olha, então eu me lembrei do mundo das ideias de Platão, do mundo espiritual que a doutrina espírita nos apresenta. Esse mundo paralelo que explica e justifica esse, que subsiste em detrimento do material. O mundo material pode deixar de existir, mas o mundo espiritual não. Mas o mundo espiritual não pode deixar de existir, sob pena do mundo material também acabar. Interessante, não? Interessante. Então, Deus existe. Essa fé é intrínseca no próprio homem. Desde o homem pré-histórico, da pedra lascada, sempre acreditamos em algo superior. Essa fé é intrínseca no próprio homem, porque viemos do mundo causal, porque viemos do mundo espiritual, porque viemos desse universo paralelo. O homem acreditava no Deus Sol, Deus Lua, Deus Tempestade, Deus Vento, não era assim?
se ornava uma árvore e a reverenciava como se fosse um ser superior, um Deus. Então essa fé em Deus é intrínseca no próprio homem. As crianças de hoje são inteligentíssimas, vêm do mundo espiritual trazendo essa ideia de que a vida continua e que Deus é Pai amoroso. Porque vem de lá, só precisam de um empurrãozinho, que atragamos para a evangelização infantil, para que a fé delas desperte cada vez mais. Crianças são influenciáveis. Se o pai é bom e é espírita, a criança vai ser também uma criança boa e espírita também. Se a mãe é uma mulher boa e é espírita, a criança vai ser também. Não pelas palavras, porque as palavras até convencem, mas os exemplos arrastam. Crianças são influenciáveis. Por isso a fase da infância, onde elas estão vulneráveis aos ensinamentos. Me lembro de uma história de um professor ateu, que dava aula para a infância, para o primário. E no primeiro dia letivo do ano, ele disse para as crianças: crianças, vou dar aula para vocês esse ano, hein? Mas vou logo avisando, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Alguém aqui na classe é igual a mim? Também não acredita em Deus? Como crianças são influenciáveis, a maioria levantou a mãozinha. Menos o menino. Ele disse: você aí não levantou a mão por quê? O menino disse: porque eu acredito em Deus, professor. É mesmo? E por que você acredita? Porque minha mãe acredita em Deus. É uma pessoa boa, logo eu também acredito em Deus. Meu pai é um ótimo pai e acredita em Deus, logo eu também acredito em Deus, professor. Ele disse: essa é a resposta mais boba que eu já ouvi. Porque se o seu pai fosse um idiota e a sua mãe fosse uma idiota, você seria o quê? Ele disse: aí eu seria ateu, professor. Porque ele perguntou, né? A questão, meus amados, é que nós buscamos definir Deus, não é? Cada um tem uma definição para Deus aqui, eu tenho certeza. Cada um vê Deus de uma forma e quer defini-lo, não é? A maçonaria define Deus como um grande arquiteto do universo, Gadu. João Evangelista, como eu disse, define Deus como Deus é amor. Que definição poética. Mas a doutrina espírita tem uma definição que, do ponto de vista intelectual, nada supera. É a mais forte que eu conheço até hoje. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha, para o nosso nível de agora, define bem, não define? Mas não define ainda. Deus não é só isso. Vamos evoluir, chegar na estatura e peso de Jesus, como diz Paulo, e vamos entender Deus melhor. Vamos ver Deus como realmente Ele é. E essas definições que servem agora não servirão mais, porque Deus é muito mais que isso. Na pergunta 9, Kardec pergunta assim: onde eu posso encontrar uma inteligência suprema nas causas primárias? Olha só. No nascimento de uma flor, de uma grama, causa primária, não é? Onde eu posso ver aí uma inteligência suprema? E as respostas? E a resposta? O homem não consegue reproduzir nada do que a natureza produz. Nada. Por mais simples que seja, o homem não consegue, nem nunca conseguirá reproduzir nada do que a natureza produz. Nada. E o homem se sente muito inteligente, não é? O homem faz uma flor artificial, não faz? Por que não faz uma flor natural? Não consegue e nunca vai conseguir. Causas primárias, uma inteligência suprema por trás. O homem tem até a fórmula da água, não tem H2O? Tem. Pronto, tem a fórmula, faça água. Não consegue. Por que será, hein? O homem se julga muito inteligente, mas não é nada. Há uma inteligência suprema nas causas primárias que o homem nunca vai alcançar. O problema é que tentamos definir, mas Leon Denis estabeleceu que não pode se definir Deus. Porque definir é limitar, é circunscrever. Isso seria quase negá-lo. Todas as definições de Deus seria como se estivéssemos negando Ele. Eu posso definir essa cadeira, não posso? Posso definir esse púlpito, esta casa. Porque definir é limitar, é circunscrever. Isso seria quase negar a Deus. Não dá para definir Deus. Deus não se mede em laboratório, é indefinível. E Santo Agostinho, um dos pais da igreja e um dos espíritos da falange que codificaram
a doutrina espírita, que assina os prolegômenos do Livro dos Espíritos. Quando se converteu, porque era um devasso, Santo Agostinho era um devasso. E Santa Mônica, sua mãe, passou mais de 20 anos rezando para que o filho se convertesse. Um dia ele se converteu. Por isso que eu falo, mães, nunca deixem ele rezar. E ele fala no seu livro que adquiriu uma obsessão quando se converteu. Ele queria porque queria definir Deus. E passou anos de sua vida assim, no início da sua conversão. Não estava conseguindo. Um dia teve um sonho. Sonhou que andava numa praia deserta e lá na frente ele avistou um menino que com um balde havia cavado um buraco enorme na areia e com o mesmo balde ia no mar, pegava água, vinha e jogava dentro do buraco. E Santo Agostinho foi se aproximando e vendo aquela cena. O menino ia no mar, pegava água e jogava dentro do buraco. Ele chegou perto e disse: garoto, o que você está fazendo? Ele disse: não está vendo não? Eu estou tentando esvaziar o mar. Santo Agostinho disse: não dá, meu filho, o mar é muito grande, o buraco que você fez não comporta. Naquele momento o menino se transformou num anjo e disse: sua cabeça também, Agostinho, é muito pequena para tentar definir algo tão grande. Ele então acordou sobreexaltado e aí ele nunca mais, a partir daquele sonho, tentou definir Deus. E escreveu aquela frase que todos nós conhecemos hoje: se não me perguntam o que é Deus, eu sei. Mas se me perguntam, eu não sei. Porque não dá para explicar. Não dá. Às vezes é como se Deus tivesse sumido, não é mesmo? Não parece que Deus sumiu? Principalmente quando a gente está com um problema sério. Ou ele nos abandonou, sumiu, não parece. Quando na verdade, como diz a música Rastros na Areia, é nesse momento que ele nos carrega no colo. E a gente não entende. E a gente não entende. Esse negócio de Deus sumiu me lembra a história de dois meninos, sapecas, dois diabinhos, que viviam aprontando na cidade. Viviam aprontando. Eram expulsos da escola, tocavam fogo em tudo, era só reclamações que a mãe recebia. A mãe já não aguentava mais. Gastou muito dinheiro com psicólogos, ninguém dava jeito nos testinhos. Ela então recorreu ao padre da igreja local. Padre, por favor, converse com os meus filhos, quem sabe eles me ouvem. Não aguento mais as peraltices deles. O padre disse: tá bom, minha filha, traga um de cada vez e eu converso com eles. Um de cada vez. Ela levou o primeiro dos pestinhas para falar com o padre. Na igreja, sentaram-se frente a frente e o padre disse: meu filho, vamos conversar. Vamos começar o nosso diálogo assim. Onde está Deus para você? O menino se assustou. Que pergunta, onde está Deus, né? E ficou mudo. O padre então perguntou de uma forma mais incisiva: diga, garoto, onde está Deus? Ele ficou mais nervoso ainda. E na terceira vez que o padre perguntou, também já um pouco nervoso: diga, garoto, onde está Deus? Ele saiu correndo. Saiu desabalado da carreira, foi para casa. Chegou lá, se escondeu dentro de um armário. Ficou lá. À tarde ele é encontrado pelo outro irmão, outro pestinha, que abre o armário e fala: mano, o que você está fazendo aí? E ele fala: mano, agora a gente está perdido mesmo, viu? Porque Deus sumiu e o padre está achando que foi nós. Não parece que Deus sumiu? Gente, quando vocês tiverem esse pensamento, olhem para dentro de vocês, porque é lá que Ele está. Paulo escreveu aos Coríntios: não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós. Ele está fora também no macro, mas está dentro, no micro também. Às vezes uma introspecção me aproxima mais de Deus do que olhando as estrelas. Não é? Deus está dentro de nós. Uma vez, em Buenos Aires, em um café em Buenos Aires, todos os sábados à tarde se reuniam alguns amigos. Entre eles, Gabriel Ruggiero, um sábio argentino. Na Argentina tem sábios também, viu? E nesse dia, Gabriel estava atrasado e os amigos começaram a conversar sobre isso. O que é Deus para você? Um dizia: o que é Deus para você? O outro definia. Quando Gabriel chegou, perguntaram para ele. Queriam saber a resposta de um sábio. O que é Deus para você, Gabriel? Gabriel pensou antes de responder. Porque é isso que separa os sábios dos homens comuns como eu. Os sábios pensam antes de falar. Ele pensou e disse: não dá para definir Deus. Como é que pode um ser limitado como eu querer definir o que é ilimitado?
Um ser imperfeito como eu querer definir o que é toda perfeição. Não dá. Mas já que vocês querem uma resposta minha, veja o que ele disse, amados. Eu diria que Deus é a poesia que deu origem aos versos. Deus é calmo como o lago, inteligente como a águia. Deus é a lanterna perdida, que pouco a pouco a humanidade tem necessidade de encontrar. Eu não posso forçar ninguém a acreditar nele, mas posso pedir que tentem ouvir a voz do coração, porque lá dentro está escondida a voz da divindade. Olha que lindo. Olha que lindo. É dentro. Isso me lembra o diálogo de uma mãe e uma filha, que João de Deus Espíritos passou pelas mãos adivosas do Chico. Um diálogo entre uma mãe e uma filha, que diz assim: minha mãe, onde está Deus? Ora essa, minha filha, Deus está na luz que brilha pela terra e pelos céus. Permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no cantar dos passarinhos, na meiga flor orvalhada. Respira na água cantante da fonte que se desata, no luar de leite e prata, está na estrela distante. Está no monte, na serra, onde mais? Como explicar-te? Deus está em toda parte, em todo lugar da terra. Minha mãe, como senti-lo? Suave, imenso e forte. Será preciso que a morte me conduza ao céu tranquilo? Minha filha, ouve a lição. Guarda a fé com que te falo. Só podemos encontrá-lo no templo do coração. É dentro. É dentro. Deus está fora, mas Deus, sobretudo, está dentro de nós. Nós vivemos, existimos e nos movemos em Deus. Diz Paulo. Paulo não, diz João o Evangelista. Nós vivemos e existimos em Deus. Mas eu posso morrer de sede dentro de uma piscina, não posso? Posso. É só não abrir a boca para beber água. Eu posso morrer de sede na piscina. No livro dos Espíritos, aliás, no livro A Gênesis, que é um livro da codificação, o 5º livro da codificação espírita, tem uma mensagem lá de um espírito chamado Kinemã. É uma comparação simples, mas para mim muito profunda. Olha o que o espírito Kinemã fala. Deus está para esse universo físico que os telescópios nos mostram, o que eu, espírito, estou para o meu corpo. Olha só. Que ele disse que esse universo físico que a gente vê é o corpo. E Deus é o espírito desse corpo. Interessante, não? Interessante. Aí eu pensei, aí já é uma teoria minha. Vocês nunca ouviram isso, vão ouvir agora. Nós temos um corpo intermediário, não temos? Que nos liga, nós espíritos, ao corpo físico, não temos? A doutrina espírita chama de perispírito, não é isso? Paulo chama os Coríntios de corpo celeste. Os egípcios chamam de carne. Pitágoras chamava de carne sutil da alma, esse corpo intermediário que liga nós espíritos ao corpo físico, que nos passa as sensações. Por exemplo, eu estou presente em todo o meu corpo através do perispírito, por isso que eu, espírito, sinto tudo. Se passar uma formiga no meu dedão do pé, eu sinto que meu perispírito está lá e eu, espírito, estou lá junto. E Deus? Deus é o espírito do universo, como disse Kinemã. O universo físico é o corpo. E Deus tem um perispírito? Tem um corpo intermediário? Tem. E qual é o corpo intermediário de Deus? A ciência espírita diz que é o fluido cósmico universal. E a ciência material diz que é éter. Está presente em todos os rincões do universo, do cosmos. Por isso que Deus sabe tudo. Ele está presente em tudo. Dentro de um fio de cabelo meu, Deus está. Porque o fluido cósmico universal abrange tudo que é matéria e o que não é matéria. Mas eu posso, como eu disse, morrer de sede dentro de uma piscina. E o que é tomar água para não morrer de sede? É orar. Orar. Mas é qualquer oração? Uma vez perguntaram para Chico Xavier: Chico, qual é a oração que Deus ouve mais? É a mais longa? É a mais curta?
É a de palavras bonitas? É a de palavras mais simples? É a decorada? É a espontânea? Qual é a oração que Deus ouve mais, Chico? Ele pensou antes de responder. Porque, como eu disse, é o que define os sábios dos comuns. Os sábios pensam antes de falar. E Chico disse assim, a oração que Deus ouve mais é aquela que sai do coração. E quando as palavras saem do coração e a gente grita, socorro, meu Deus, antes das palavras chegarem ao céu, o céu desce na terra para nos socorrer. Por isso que Deus ouviu a prece de um ateu na história inicial, porque as palavras saíram direto do coração. Pode ser decorada, pode ser espontânea, pode ser longa, pode ser curta, pode ser de palavras bonitas ou de palavras simples. Não importa. O importante é que saia do sentimento, que saia do coração, que entremos na presença de Deus na hora da prece. O nosso perispírito se dilata e a gente se sente num estado alterado de consciência. Não a oração da boca para fora, porque essa não chega nem ali na calçada, mas a oração do sentimento. É essa oração que Deus ouve mais. Lembram que eu disse no começo que a fé não é importante para Deus? Alguns de vocês ficaram chateados com o que eu falei, não ficaram? Realmente não importa para Deus a fé. Mas a fé é extremamente importante para quem a tem. E eu sinto pena das pessoas que não têm fé. Porque não tem perspectiva, não tem consolação, não tem esperança. A fé precisa ser grande. Jesus dizia isso o tempo todo. Ó homens de pouca fé, lembram? Até quando eu vou estar convosco? Vocês já ouviram do púlpito espírita palestrantes falar que Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerás montanhas. Já ouviram isso? Jesus jamais diria isso. Jamais. Porque ele combatia a pouca fé dos apóstolos. Ele queria que a fé crescesse. E o grão de mostarda é o menor grão que existe. Então, não é do tamanho de um grão de mostarda. Então, como disse Jesus, está no original hebraico. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, removerás montanhas. É diferente. Não é do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda. Porque, embora seja um grão pequeno, o grão de mostarda se transforma numa grande árvore. Então, a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, ter todas as potencialidades para crescer. Sabia? Então, a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Paulo disse isso aos Hebreus. Porque a ciência diz que o universo apareceu pelo Big Bang, não foi? Uma grande explosão que houve há 14 bilhões e meio de anos. Ainda é uma teoria, mas fiquemos com ela. Mas ainda é uma teoria. E essa grande concentração de energia que alcançou seu alto índice de saturação e explodiu, gerando o universo. O que existiu antes? O que promoveu essa aglomeração de energia? Porque isso ainda não é feito. Vamos remontando os efeitos e chegaremos à causa, que é Deus. Mas veja o que Paulo fala na carta aos Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza de coisas que não se veem, a convicção de fatos que estão por vir. Pela fé os antigos foram justificados, de modo que viemos entender que o que é visível veio a existir do que é invisível. Olha o que ele disse, física quântica no Evangelho. Então, alguns pontos da ciência falam que o que existe veio a existir de uma aglomeração dos átomos, foi se formando a matéria, e não uma explosão. Isso é teoria também. Então, a fé é importante para quem a tem. Eu tenho pena das pessoas que não têm fé. E aquela mulher tinha muita fé. Ela era uma crente fervorosa, mas estava passando privações, estava passando até fome. Os amigos compadecidos da situação daquela senhora fizeram uma vaquinha, montaram uma cesta básica para alguém entregar para ela. E um dos amigos, brincando, disse assim, aquela mulher tem tanta fé em Deus, que se quem for levar a cesta, falar que foi o diabo que mandou, ela não vai aceitar, não. O outro falou, vai. Ela está com fome, o instinto fala mais alto. Não, não vai, que ela tem muita fé. Vai porque ela está com fome. Fizeram apostas. E o encarregado de levar a cesta ficou incumbido de dizer que foi o diabo que mandou, para ver se ela aceitava, né? O garoto foi lá, levou a cesta, tocou a campainha. Pois não, meu filho. Minha senhora, mandaram essa cesta para a senhora.
Que bom, meu filho, eu estou mesmo precisando. E foi lá pegar a cesta e foi entrando. Ele disse, espera aí, a senhora só não quer nem saber quem mandou? Ela disse, é mesmo, que falta de educação a minha, filho. Quem mandou? Ele disse, quem mandou essa cesta para a senhora foi o diabo. Ah, tá bom, muito obrigado. E foi entrando. Espera aí, a senhora vai aceitar a si mesmo? Ela disse, vou. E quando Deus quer, até o diabo ajuda. Isso é que é fé. Como disse Paulo aos Coríntios, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Tudo. Paulo Coelho escreve que o universo conspira ao nosso favor, embora a gente não entenda. Se Paulo escreveu que tudo concorre para o bem, não foi quase tudo, foi tudo. Perguntem-me. E a guerra lá na Rússia, Jesualdo? Concorre para o bem? Concorre. Concorre. E a guerra lá no Oriente Médio? Concorre. Está escrito no Evangelho que ainda há necessidade do escândalo, não está? Mas ai daquele que for promotor do escândalo. Eu sinto pena daqueles homens que promovem esse estado de coisas, essas guerras. Eles não sabem o que os esperam. Só que Deus acaba se utilizando até disso para o bem no final. Porque tudo concorre para o bem. Até porque, meus amados, não se esqueçam. Nós somos espíritas e sabemos, não há morte, só há vida. Ninguém morre naquela guerra. Ninguém morre em lugar nenhum. Então, tudo concorre para o bem. Interessante que Kardec pergunta na pergunta número 10. O homem pode penetrar na natureza íntima de Deus? Olha só que pergunta. E a resposta é não, porque lhe falta um sentido. Olha só, que sentido é esse? Eu fui encontrar na resposta seguinte, quando Kardec pergunta na 11. O homem um dia pode compreender os mistérios da divindade? E a resposta é sim. Quando os seus sentidos não estiverem obscurecidos pelo materialismo, pelas imperfeições, o homem vai poder ver Deus face a face e entendê-lo melhor. Olha, então o sentido que nos falta é o espiritual. A gente precisa crescer espiritualmente e cada vez que a gente cresce, Deus vai se revelando de uma forma diferente para nós. Porque o homem se preocupa muito com os 5 sentidos físicos, não é? Que me coloca em contato com a matéria. A sensação de dirigir um carro novo, de uma comida alta, da sensualidade. É a porta larga do mundo que me fascina. Os 5 sentidos físicos, tato, visão, audição, paladar, olfato, não é isso? Coloca eu, o espírito, em contato com a matéria. E eu me esqueço de um tal de 6º sentido, que é o principal, que é o sentido espiritual. E que é o que vai ficar. Porque esses 5 sentidos físicos morrerão com o corpo físico. O que fica é o sentido espiritual, que a gente não liga muito. Então a gente precisa crescer espiritualmente, amados, para entender Deus cada vez melhor. É mais ou menos assim. Eu vou dirigindo o meu carro a subir na Serra da Anchieta. Está uma serração danada que eu não enxergo um palmo diante do para-brisa. Já passaram por isso? Então vamos fazer uma analogia. A serração está me ofuscando a visão, não está? Eu sei que o sol está lá em cima, mas eu não vejo por causa dos meus defeitos. O sol é Deus. Eu dirigindo o carro sou o espírito. O carro é o corpo. A serração, a bruma, a névoa que me envolve são os meus defeitos, que não me deixa ver o sol, que não me deixa ver Deus. Eu vou subindo com cuidado e cautela. Do meio da serra em diante, eu começo agora a vislumbrar uma luz difusa. É o sol que começa a aparecer. É Deus que começa a se revelar. E quanto mais eu subo a serra, mais aquela luz difusa vai se revelando. Quanto mais eu cresço espiritualmente e venço meus defeitos, Deus vai se revelando cada vez mais. E quando eu venço toda a bruma, quando eu venço a névoa, eu chego ao lado da Volkswagen do Brasil, ali na Anchieta. Agora eu posso ver o sol na sua plenitude. Assim somos nós, quando vencermos a nós mesmos, os defeitos, as imperfeições, a gente vai poder ver Deus como realmente Ele é. Muito grande, portentoso por demais. Como diz Davi no Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu que tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e os mundos de eternidade em eternidade, Tu és Deus. E eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo coberto de luz e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações,
para que feliz sejamos nesta vida de labor e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que estas duas asas, da sabedoria e do amor, nos faça seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado. Gente, eu trouxe meus 2 livros. Deus, como vocês podem ver, é um acróstico, tá vendo? Eu usei as letras de Deus para formar o título. Deus é Espírito Universal Supremo. Onde eu conto a minha trajetória de fé, como a minha visão de Deus foi se ampliando, desde que eu era coroinha na igreja, sacristão, queria ser padre, participei até de seitas secretas. Hoje eu estou aqui. Então, como a minha visão de Deus foi se ampliando. Mas eu falo aqui também sobre o Deus bíblico, da Gênesis bíblica. No capítulo 2 da Gênesis, Moisés diz assim, Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No capítulo 3 da Gênesis, Deus diz assim, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E eu pensei, como assim? Se Deus é único, como é que ele fala do plural? Aqui eu explico. Mas o que é mais importante nesse livro é que eu explico a visão da ciência. Como diz Pasteur, a pouca ciência nos afasta de Deus, há muita ciência nos aproxima dela. Né? Como, por exemplo, Isaac Newton, que não falava o nome de Deus sem tirar o chapéu. Aqui eu explico a constante cosmológica de Einstein, que a ciência da época disse, você está viajando, isso não existe. E ele disse, talvez vocês tenham razão, esqueceu a constante cosmológica. Hoje a física quântica está provando que a constante cosmológica de Einstein é verdadeira, é Deus. Então quem lê esse livro, meus amados, eu tenho certeza que vai ter uma visão melhor de Deus. A sua visão vai se ampliar. E esse aqui é Conversando sobre a Vida. São 28 capítulos diferentes. Reencarnação, pluralidade dos mundos, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, Chico Xavier. Cada capítulo eu termino com uma poesia minha sobre o assunto. A única poesia nisso, que não é minha aqui, é a última. Mas essa não podia faltar. O autor é desconhecido. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com a segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a bailar no infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, descubro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus no cântico do crente, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, pois tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões de arte, no amor dos homens também eu vejo Deus. Mas onde eu vejo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Essa não podia faltar. Está aqui no Conversando sobre a Vida. E cada livro desse custa R$30. Barato, né? Não paga nem uma pizza brotinho, né? Então eu vou estar lá, tem máquina de débito e crédito, pode ser Pix também, só não pode ser na próxima encarnação. Porque pode ser que não nos encontremos, né? Então, eu vou estar ali com a minha esposa, esperando vocês, quem se interessar, eu faço a dedicatória lá.